Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lenz e mais uma vez nós vamos estudar a pré-aula da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, que será 26 de novembro de 2023, e estamos chegando na última semana de novembro. Eis que os sinos de Natal já ecoam na porta das lojas para nossa alegria, não é verdade? E falando em porta da loja, Natal, lembramos de presente, não podemos nos esquecer de homens e de mulheres que dão a sua vida pelo sustento e pela causa da obra missionária, trabalhando no reino de Deus. E, portanto, aqueles que não fazem parte dessa comissão, indo aos locais mais remotos, levando a preciosa palavra, levando vida através do Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que não vão, então, precisam fazer alguma coisa. E o que se pode fazer, se não segurar a corda no outro lado, para que alguém possa ir lá e possa fazer a diferença? Pois muito bem, é claro que falando em sustento, em obra missionária, não podemos nos esquecer que desde o princípio, desde os primeiros momentos da igreja na face da terra, especialmente nos dias do apóstolo Paulo e Silas e Barnabé e Timóteo, estes que desbravaram fazendo as primeiras viagens missionárias, eles aprenderam naturalmente a depender de Deus. Mas veja, com raras exceções, aquelas como o Senhor mandando o maná chover sobre o deserto, ou uma chuva de codornizes alimentando-os com carne à vontade, ou, numa exceção rara, corvos levando alimento para Elias, via de regra, Deus haverá de usar homens e mulheres para sustentar homens e mulheres. Quando o apóstolo Paulo cita esse texto de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, que aliás é o textuário dessa lição, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo estava lembrando que Deus haveria de fazer abundar sobre a vida, sobre a casa, sobre os negócios daqueles que cuidassem dos missionários. Não tenha dúvida quanto a isso. O próprio Paulo, apesar de ser um fazedor de tendas, apesar de ser um homem que procurava praticar o autossustento para não ser pesado às igrejas, principalmente tomada a demanda e a dificuldade que havia nos primeiros séculos ou nos primeiros anos, né? Especialmente os dias de Paulo. Então, nós percebemos que Paulo está lembrando que aqueles que abençoassem haveriam de ser abençoados. E a verdade prática, então, naturalmente, vai nos dizer: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. É importante nós frisarmos e lembrarmos, em dias de tanto charlatanismo, de tanta vigarice, de tantas pessoas se aproveitando da fonte de lucro que é o Evangelho. Afinal de contas, já nos dias de Timóteo, Paulo escreveu dizendo a ele que, de fato, fonte de grande lucro é a piedade, mas alguns, partindo para esse lado, desviaram-se, trazendo sobre si condenação. Tenha dúvida que a conta chegará para os embusteiros, para os enganadores, para os mentirosos, para os falsos profetas. É uma questão de tempo, né? Nós olhamos, de vez por outra, no cemitério,
as datas das lápides e você observa que uns duram mais, outros duram menos, mas fato é que todo mundo termina por lá. O problema é que se a conta não chegar aqui na Terra, na forma de doenças, de tragédias pessoais, ela vai chegar lá no momento do acerto de contas e vai ser muito mais triste. Então, pense comigo naquilo que é bom, pense naquilo que é justo, naquilo que é honesto, nos trabalhos feitos de maneira honesta, justa, sensata, de maneira bíblica, para pensarmos essa lição, tá ok? Não pense naquilo que é errado, porque errado existe em todos os meios, maus médicos, maus publicitários, maus professores, maus motoristas, maus políticos. O mal está aí onde estiver o braço humano, ali estará as coisas ruins, ok? Lembre-se disso para a gente não errar. Mas esta lição especificamente, ela traz o propósito de estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. E aí, lembrar a importância do sustento e do reconhecimento, né, do sustento financeiro da obra como um dever dos membros da igreja local. Então, é dever. Pronto, o que é dever não se discute. É uma questão moral, é uma questão legal, precisa ser feito. Um membro de uma igreja que não participa da obra missionária está em falta diante do seu Deus. Ponha isso na cabeça e nós partimos daí para qualquer tipo de conversa. Abaixo disso não há diálogo. Então, a lição ela vem subdividida em 3 pontos, como de costume: a igreja de Filipos e o sustento missionário, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja e, naturalmente, o último ponto, aprendendo a investir na obra missionária. Ao começo da lição, ao início dela, você vai ter todo um contexto histórico a ser discutido em sala de aula, que naturalmente não cabe aqui na nossa realidade, né? Mas todo um sustento, todo um contexto, como eu dizia, histórico. Paulo com a igreja de Filipos, e aí ele vai falar que ele estava a serviço do Sinédrio, tinha uma vida abastada, mas acabou passando de perseguidor de Jesus a seguidor de Jesus. E a partir daí, naturalmente, as suas fontes de renda se esgotaram e ele passou a depender da bondade daqueles que dantes ele perseguia. E isso acaba acontecendo em muitos rincões. Muita gente que antes tinha bom salário, bom sustento, uma situação próspera, tranquila, de repente ele passa a viver praticamente do evangelho. Não no sentido como Paulo, nós sabemos o que Paulo fez, mas muitos porque precisam abandonar a prática de uma vida errada, de uma vida torta, de fonte de lucro, inclusive ilegal, imoral, espúria, e precisa a começar tudo de novo. E quando ele começa de novo, ele começa por conta do evangelho e por isso ele passa moralmente a depender do evangelho, ou seja, a depender da palavra de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, dos milagres de Deus. E, em suma, é isso que acontece com o missionário que está no campo. Ele poderia ter investido em uma vida profissional próspera, ele poderia, inclusive, ter migrado das regiões do interior, onde as oportunidades financeiras são menores, e migrado para um grande centro comercial, mas por algum motivo, inclusive alguns saíram de grandes centros comerciais, deixaram profissões prósperas, rentabilidade alta, justamente para se dedicar a um trabalho muitas vezes tremendamente árduo, atendendo pouquíssimas pessoas em regiões distantes com muita dificuldade, mas isso é obra missionária. Eu digo sempre que a todos os homens foi não somente facultado o direito de trabalhar, crescer, constituir família
e fazer o seu pequeno império em torno de si. Mas a alguns homens foi imposto o dever de atender uma obra específica. E nem sempre essa obra específica é rentável, é próspera. Em alguns casos, essa pessoa paga com a vida. E isso chama-se uma chamada missionária que vem da parte de Deus. E talvez o homem natural que me assiste não vai entender isso, mas isso é um fato, é algo que domina a alma, é algo que transcende o desejo humano, vai muito além das emoções perceptíveis do ser humano, é algo que acaba dominando a sua vida e ele precisa atender a isso e não há opção de fazer diferente. Entenda isso, não há opção. Ele poderia sair a qualquer momento. Claro, poderia, mas em muitos casos, se saísse, ele sabe que pagaria com a vida e o problema não é nessa vida aqui, o problema é na próxima, quando vamos nos encontrar cara a cara com aquele que nos chamou. Então, a igreja de Filipos e Sustento Missionário vai trazer aí toda a dinâmica dos acontecimentos em torno da chamada do apóstolo Paulo. Isso você vai naturalmente estudar no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, na igreja mais perto da sua casa e mais perto da sua Bíblia, né? O ponto 2 traz alguns princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E um desses princípios é a questão do custo do sustento financeiro. É óbvio que aqui está envolvendo uma questão de palavra, de caráter, de honradez. Ora, se eu com um grupo me disponho a separar e enviar alguém a algum lugar, eu preciso dar o sustento natural. E o mínimo que se pede é um padrão de vida básico, que essa pessoa possa ter prazer em chegar em casa ao fim de um dia de jornada de trabalho e dizer: eu tenho prazer de estar aqui, porque tenho o meu alimento, aquele que eu estou acostumado cotidianamente, eu tenho a minha veste, eu tenho uma boa cama para repousar e, se dependendo do local que está, algumas facilidades. Por exemplo, um local extremamente quente, poder ter um aparelho de ar-condicionado, no mínimo um bom ventilador, para dormir uma noite tranquila e outro dia continuar a sua jornada. Então, são coisas básicas que precisam ser vistas e às vezes revistas ao longo da história de uma igreja, porque falando de igreja, muitas trocam seus líderes aí a cada 2 anos, 3 anos, e se perdem os históricos, não se sabe quem é quem na liderança, quem manda, quem não manda, quem foi, quem não foi, quem é um missionário, o que se faz, enfim, o que ele gasta, se ele tem filho, se ele tem esposa, um projeto que precisa ser feito. Então, o custo do sustento financeiro às vezes é alto, e às vezes eu já vi, inclusive, anos passados, igreja vibrando: vamos mandar um missionário para os Estados Unidos, vamos mandar um missionário para a Inglaterra, para, sei lá, a Europa. Irmão, estamos falando de valores que juntamos aí em oferta missionária em reais. E lá eles recebem em dólares, ou em euro, ou em libra, enfim, depende do país que vão. E aí, lá na cotação fica pesado o negócio. Então, precisamos ter noção de que o projeto que vamos fazer, ele tem que ser um projeto duradouro, um projeto que tenha começo, meio e fim, e que dê condições de suporte adequada a esse missionário, né? Porque senão nós vamos ter problema lá na frente. Outro princípio básico para o sustento missionário, a lição ela vai trazer, eu vou lê-la na íntegra para você entender. Suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários. Deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente ao missionário de modo eficiente e responsável. É uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. E deve ser mais do que básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Então, o missionário está num local onde as famílias vivem em regiões remotas. De repente, a igreja local precisa se juntar para ter
condições de mandar uma moto, algo que valha para que ele possa fazer esse trabalho, ou comprar um cavalo lá na região e tal. Enfim, e isso precisa ser pensado muito antes de se meter num projeto missionário, porque senão vamos passar vergonha, né? Aliás, isso vale para a vida. Um problema que nós temos seríssimo, principalmente entre as populações de baixa renda, nas regiões de periferia, entre as pessoas carentes. Não obstante o governo do estado, municipal, federal, disponibilizar postos de saúde, preservativos, anticoncepcional e todo um trabalho de informação e orientação, inclusive através das igrejas, mas as pessoas, dentro da sua dificuldade financeira, da sua pobreza, elas acabam fazendo um sem número de filhos, sem pensar que essas crianças vão querer ter um brinquedo de Natal como os seus vizinhos, os seus parentes, que vão querer ter uma Páscoa, uma noite de aniversário. São crianças que vão precisar de acesso ao estudo, que vão precisar de roupas, que vão precisar de tecnologia. Nós vivemos uma época em que alguém que não fale pelo menos 2 idiomas e que não tem acesso à tecnologia, ele é um analfabeto funcional para todos os efeitos. E como será a vida dessas crianças? Então, é irresponsabilidade dos pais. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com governo, tem a ver com os pais, um homem e uma mulher irresponsáveis. Enfim, né? Dá vontade de dizer que essa gente devia ser castrada, mas é gente irresponsável e precisa, para a vida, precisa haver responsabilidade, tá? E aí, claro, o apoio fiel e permanente para que se veja o crescimento em todos os sentidos. A lição ela vai terminar no seu terceiro tópico falando sobre um aprendizado necessário para investir na obra missionária. E aí temos o exemplo da igreja de Filipos e a igreja de Coríntios. Ele fala também sobre a consciência do dever. Consciência do dever é aquela questão que ninguém precisa me dizer o que eu preciso fazer. Ninguém precisa te orientar naquilo que você sabe que tem que ser feito. Chama-se consciência do dever. É levantar e fazer. E aí termina falando sobre pessoas que financiaram a obra divina, e aí traz alguns exemplos bíblicos. Então é bastante interessante, essa é uma lição de conscientização, e se você estava procurando uma palavra para explorar neste domingo, a palavra é conscientização. Sem responsabilidade e conscientização, nós não teremos uma obra completa. Ok? Dito isso, a lição então vai trazer para nós a sua conclusão, dizendo: nossos dízimos e nossas ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com você e comigo, com cada um dos seus filhos. O Senhor Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. É fato, mesmo para você que não gosta do Evangelho, é fato que aonde o Evangelho chegar, não esse Evangelho fajuto que andam vendendo pela televisão, mas o Evangelho verdadeiro, um Evangelho sério, um Evangelho honesto, um Evangelho digno da palavra de Deus, onde ele chega, ele transforma vidas. E que bom lidarmos com pessoas transformadas, pessoas que exalam de dentro para fora o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e todos nós queremos chegar perto dessas pessoas, não é verdade? Olha, meu tempo chegou ao fim, não esqueça de curtir, de verificar se você ainda está inscrito, porque todas as semanas tem que fazer isso mesmo, de compartilhar com quem você gosta, claro, deixar o seu comentário, tá bom? Eu vou partindo porque daqui a pouquinho tem vídeo novo no ar, mas desejo a você um excelente final de semana na presença daquele que era, que é e que será sempre o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.